Tudo bem, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço no teu coração, um abraço em tua família. Nesse momento estaremos alguns minutos discorrendo a palavra do Senhor. Lerei um versículo apenas por hora, Hebreus capítulo 13, verso 8, e nós vamos trazer aqui uma breve explanação para o nosso entendimento, para podermos crescer um pouquinho na graça e na fé de Jesus. Tudo bem? Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem algumas versões que diz porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que nós sabemos é que Ele é, e isso basta para nós. Alegra o nosso coração, porque esse texto fala muito sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus, e só Deus, Ele é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E Jesus, Ele tem esta qualidade, porque Jesus é Deus. E aqui está dizendo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, alegra o nosso coração saber disso. Você sabe por quê? Porque é a certeza de que tudo aquilo que Ele prometeu para mim e prometeu para você vai ser cumprido. Se Ele não vai mudar, Ele vai continuar assim eternamente, para todo sempre, amanhã você vai acordar e vai perceber que Jesus Cristo é o mesmo. Todas as promessas que Ele prometeu para você estarão de pé. Não seria ruim você confiar em alguém, ser amigo de alguém, e tudo aquilo que Ele prometeu para você, tudo aquilo que Ele falou, em um momento você percebe que Ele está voltando atrás, Ele está mudando de opinião, Ele está desfazendo tudo aquilo que falou. Não é triste saber de alguém que age dessa maneira? Pois bem, o texto claramente está falando de Jesus, que você pode crer nele, você pode confiar nele, que Ele não vai mudar. Se Ele diz que ama você, então Ele ama hoje, amanhã e para sempre. Se você não mudar, Ele não vai mudar. Se Ele disse que Ele está com você, que não vai te abandonar, tenha certeza. Você vai caminhar com Ele amanhã, depois da manhã, o ano que vem e para todo sempre. Ele não vai mudar. Se Ele disse que todos aqueles que a Ele se achegar com coração contrito, Ele não despreza, Ele não abandona, mas Ele recebe, tenha a convicção de que isso é verdade. Você pode chegar com o coração contrito, com o coração quebrantado, se pecou, se humilhe e peça perdão. Ele vai te abraçar, Ele vai te consolar e vai te receber. Esta é a certeza que nós temos nele. A palavra do Senhor fala que Ele está à porta batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta do nosso coração, do nosso entendimento, para deixar Ele entrar, diz que Ele vai fazer festa dentro de nós. Ele vai alegrar o nosso coração, Ele vai alegrar a nossa vida. E esta é a certeza que se hoje Ele age assim, amanhã também, depois de amanhã também, enquanto você estiver vivo, tendo a oportunidade de se achegar a Ele, pode chegar com confiança, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Então isto fala muito do caráter de Cristo, a essência de Cristo, alguém que não muda. Ele pode mudar até a sua maneira de operar, a maneira de agir. Pois Salmo 115, 3 fala que o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe agrada, faz tudo o que deseja. Então se for para melhor, para o povo de Deus, se for melhor para nós, para a igreja, para o seu povo, e Ele quiser agir diferente, a Bíblia diz que Ele pode, porque Ele tem todo o poder, e Ele tem feito isso de diversas maneiras. Deus tem atuado de diversas formas. Quer ver um exemplo? Na Bíblia teve alguns casos que as pessoas chegaram para Jesus, estavam cegos, Senhor, eu quero ver, e Jesus falou, então vê, e os olhos se abriram. Outros Jesus fizeram lodo. Tudo tem uma explicação e um porquê, mas Ele agiu de diversas maneiras. Aquele moço foi lavar no tanque e voltou vendo. Então Jesus, Ele opera de diversas maneiras. Basta que naquele exato momento seja necessário que Deus intervenha daquela forma. E aí Deus vai agir de acordo com a necessidade do momento. Mas o seu caráter,
a sua essência não vai mudar. Essa é a certeza que nós devemos ter nele. Uma outra coisa que nós observamos nesse texto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que passado e futuro para Deus não existe, porque a Bíblia diz que Ele é. A Bíblia diz que Ele apresentou para Abraão, Isaac, Jacó, como eu sou. Ele é, Ele não precisa da explicação, Ele está presente em toda a existência. Quando Ele chega para Moisés e manda Moisés libertar o povo de hebreu do Egito, Moisés falou, mas se perguntarem quem foi que enviou, o que é que eu falo? Deus responde para ele, diz que o eu sou enviou a ti. Deus é, Jesus é. Então Ele não está limitado ao passado e ao futuro. Se perguntar para nós, o que aconteceu ontem com você? O seu dia, como que foi? Você vai contar como foi, você vai esquecer de alguns detalhes, algumas coisas, mas ainda você vai ter lembrança do que aconteceu ontem. Então o dia de ontem para nós é chamado de passado. Você perguntar para Deus, para Jesus, o dia de ontem para Ele, o que é? Ele fala, porque Ele está no presente. Não existe lacuna em Deus, não existe lacuna em Cristo Jesus. Você perguntar para alguém, o que aconteceu ano passado, na tua vida, como foi? A pessoa vai fazer um breve resumo e vai esquecer muita coisa. Você perguntar para Jesus, o que aconteceu há 1000 anos, Ele vai te contar com riquezas de detalhes. Porque Deus é, Jesus é, e Ele está presente em todo o tempo. Passado e futuro, para Cristo é a mesma coisa. Todas as coisas estão patentes e visíveis ao Senhor, como o sol do meio-dia. Nada foge aos seus olhos, nada foge ao teu entendimento. Você perguntar para Cristo Jesus, há 1 milhão de anos, o que aconteceu há 1 milhão de anos? No começo da criação, o universo, as galáxias, Ele vai te contar com riquezas de detalhes. E se preciso for, Ele te mostra como agora, como hoje, nesse exato momento. Porque passado e futuro, para Ele não existe. Ele é, Ele está presente, Ele é o princípio de tudo, Ele é a criação de tudo. Evangelho de João capítulo 1 começa dizendo que Ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada existia, nada existiria. Ele é a existência da vida, Ele é a razão de eu estar aqui, é a razão de você estar aí. Então, passado e futuro para Cristo basicamente não existe. Você perguntar para o ser humano, o que vai acontecer amanhã? Ele não sabe. Você perguntar para mim, o que vai acontecer depois de amanhã? Eu também não sei. Mas se você perguntar para Cristo, Ele pode não te responder, mas Ele sabe, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Então Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As pessoas acreditam que Jesus, Ele é onisciente, e isso é verdade, Ele sabe de todas as coisas. As pessoas acreditam que Jesus é onipotente, Ele tem todo o poder, isso é verdade, a Bíblia diz que Ele tem todo o poder. As pessoas dizem que Jesus é onipresente, e também é uma grande verdade. Ele está presente em todos os lugares. O que às vezes nós esquecemos, as pessoas esquecem, é que Ele preenche todas as lacunas, passado, presente e futuro. Se Ele é onipresente, como eu sei que Ele é, se você perguntar alguma coisa que aconteceu há 1 milhão, Ele vai estar nesse tempo, porque Ele preenche todos os espaços de tempo, todas as lacunas, como se estivesse acontecendo agora. Então Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Uma outra coisa que nós observamos desse texto, está no próprio contexto, é que assim como Ele não muda, nós também não devemos mudar. E está no contexto desta palavra que nós lemos. É só voltar um versículo aqui, Hebreus 13, 7, diz assim: lembre-se de seus líderes. Está falando para nós lembrarmos, eu e você. Lembra de seus líderes, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pense em todo o bem que resultou da vida deles e siga o seu exemplo.
Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha para os líderes. E o livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, fala dos heróis da fé. Homens que demonstraram fé genuína em Deus, que creram em Deus, que confiou em Deus. Homens que foram corajosos e não negou o seu Deus. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, olha para eles, siga o exemplo deles. Alguns foram até mortos, torturados, mas não negaram o meu nome, não desviaram da minha palavra. Siga o exemplo deles, assim como eles não mudaram, não mude também. Persevere, permaneça, mas dê o seu testemunho, seja genuíno e continue glorificando a Deus até o fim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, não mude também. Permaneça firme em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa também dentro desse texto, há um contexto, versículo 9, que diz assim: portanto, não se deixe abrir ou atrair, não se deixe atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus. Perceberam? Presta atenção, de novo. Portanto, não deixe atrair por ensinos novos. Que mais? E estranhos. Que a Bíblia não comunga com esse tipo de ensinamento. A força de vocês vem da graça que está em Deus. Em outras palavras, o próprio contexto está dizendo, olha para os líderes, siga o exemplo deles, eles não mudaram, não mude também, porque o seu Deus não muda. Em contrapartida, há algumas pessoas que vão ofertar ensinamentos novos e estranhos, não tem nada a ver comigo, não ouça eles, não siga o exemplo deles, porque a força de vocês estão na graça de Deus. Querido, se você que está aí me ouvindo me perguntar, pastor, Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo, mas Jesus é Jesus, e eu? É tanta luta, é tanta dificuldade, meu querido, Deus já deixou na sua palavra um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa se chama fé, graça e força que vem de Deus. Porque a tua força não está nesses ensinamentos novos e estranhos que nada tem a ver com Deus, mas a tua força está na palavra genuína, nos ensinamentos genuínos que provém da fé, que provém de Deus e está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Amém? Então, só para nós encerrarmos aqui, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Receba esse Jesus na tua vida, receba Ele no teu coração, seja abençoado e tocado pelo mover do Espírito Santo e deixa Deus falar com você. Se você quiser abrir o seu coração para Jesus, esse é o momento. Jesus, entra na minha vida. Eu tenho percebido tanta luta, tanta dificuldade, eu tenho me abalado, eu tenho me frustrado, eu não quero mudar. Ele vai te ajudar. E a graça do Senhor, que provém de Deus, vai te dar força. Talvez você está até desviado, está até afastado dos caminhos do Senhor. Esse é o momento de voltar. Se você quiser voltar, ore comigo. Diz assim: Deus, perdoa os meus pecados, me fortaleça e faça-me voltar à tua presença e aos teus ensinos, em o nome de Jesus Cristo. E se você quer recebê-lo pela primeira vez, confesse Jesus, diz: eu creio em Jesus, esse Jesus amoroso, que não muda, que me ama, que morreu por mim e que quer me levar para o céu. Abre o teu coração e diz comigo: eu recebo, eu aceito. Então todos aqueles que declararam eu recebo, eu aceito, que Deus possa escrever os seus nomes no livro da vida, para que você possa viver com Ele eternamente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em o nome de Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus e as doces consolações de seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e sempre. Forte abraço e beijo no teu coração. Deus abençoe.